leitura do Salmo 125. Salmo 125. Nós leremos apenas os dois primeiros versículos, 1 e 2. Salmo 125. Salmo 125. O Salmo diz assim, meus amados irmãos: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Pai amado, quero louvar o teu nome, Senhor, bendizer a ti, pois o Senhor é digno de louvor. Queremos ouvir a tua palavra, a tua voz, falando ao nosso coração, e que a tua palavra, que será exposta, realmente chegue a vidas e corações sedentos por tua palavra e por tua mensagem. Que realmente não queremos sair melhores da tua mensagem, Senhor, mas queremos, Senhor Deus, sair daqui na certeza de que o Senhor está conosco, ainda que estejamos em tribulações e adversidades. Senhor, obrigado. Obrigado porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse salmo é um salmo conhecidíssimo. Na verdade, nós temos muitos salmos conhecidos. Nós temos muitos salmos que têm o conhecimento dos irmãos. E muitos deles expressam, né? São salmos de petição, são salmos de lamento, são salmos de vitória, são salmos que expressam angústia, dor, alegria, vitória. Então, o livro dos Salmos, ele é a expressão poética, né, de um povo que esteve caminhando com o Senhor e que pôde expressar nos seus sentimentos, em meio às suas adversidades. E Deus falou conosco através destas poesias. E o Salmo 125, ele expressa exatamente isso. E, meus irmãos, nesta noite, eu quero conclamar o seu coração, mediante o Salmo 125, para continuar confiante no Senhor. A mensagem de hoje é a confiança de um povo a um Deus Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, o Salmo 125, ele deve ser a expressão de um povo que, em meio à sua adversidade, que em meio à sua dor, que em meio à sua perseguição, que é o contexto exato do salmista, que no seu contexto de adversidade, ele continue firme na presença do Senhor. Meus irmãos, constantemente o povo de Deus, ele passou por várias batalhas. O povo de Deus sempre esteve batalhando, sempre esteve em enfrentamento diante de adversidade, diante de questões outras, com outros povos que adoravam outros deuses. Também percebemos um povo de Deus que lutava e que batalhava com outros diante de situações em que o próprio povo estava em pecado. Muitas vezes o povo perdia, era grandemente humilhado. Era outros momentos em que o povo também batalhava e Deus dava e concedia vitória. E concedia principalmente vitória ao seu povo quando esse povo era um povo e se mantinha como um povo fiel. Aqui, meus irmãos, o salmista, ele vai nos direcionar, vai nos conduzir por um caminho para trazer conforto, alegria e paz ao nosso coração. O salmista simplesmente começa assim: que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Jerusalém sempre foi cercado de muitas montanhas, montanhas naturais que acabavam por servir como montanhas de proteção para o povo de Deus. É interessante, meus irmãos, eu estava analisando esse texto para trazer o seu coração, e automaticamente Deus me fez entender algo importante na meditação, na análise do texto. Era como se Deus tirasse a lente microscópica e fizesse
desse uma amplitude a esse texto. Mas, basicamente, essa amplitude que ele faz é como uma câmera. Uma câmera que está localizada em determinado ponto, de repente, ele começa a ampliar. Eu passei a entender, existe um aplicativo, Google Maps. Esse aplicativo, ele permite você visualizar o mapa. Tem uma parte específica que ele permite uma visão através a visão de relevo, não é? E aí a gente consegue ter uma visão, por exemplo, quando a gente faz isso olhando ali para Benevides, olhando para Ananindeua, a gente consegue visualizar os bairros, as localidades, né? A região central, a região mais periférica, a região de feira, a região de movimento, as regiões menos movimentadas, as casas melhores ou não, onde fica a prefeitura, onde fica as igrejas, os pontos. É assim, quando a gente começa a visualizar o mapa, a gente dá aquela visão assim. E exatamente é esta visão que Deus nos permite ter. Ele está olhando para a cidade de Jerusalém, ele está olhando para a cidade santa, e ele vê que esta cidade santa ela é rodeada de montes. E esses montes, eles se colocam de tal forma que garantem ao povo de Deus, à cidadela do povo de Deus, uma condição natural de proteção. E ele diz que faz uma relação com o propósito de nos apresentar que os que confiam no seu nome, aqueles que confiam na sua palavra, eles podem ter a certeza que eles são como o Monte Sião, que era um monte firme, seguro. E era um monte que dava, por meio da visualização de todos aqueles que olhavam para aquele monte, de que aquele lugar era um bom lugar para se refugiar. Era como se fosse um lugar inabalável, que poderia dar segurança, que poderia dar tranquilidade, que poderia ser um porto seguro para aqueles que pudessem se refugiar naquele monte. O Senhor está dizendo ao seu povo que aqueles que confiam plenamente, aqueles que dedicam suas vidas, que dedicam seus corações, que dedicam a sua alma no Deus Todo-Poderoso, poderão ter a plena certeza que eles serão comparados ao Monte Sião, que não se abala. Pois aqueles que confiam no Senhor, eles podem ter a plena certeza que estão em lugar seguro. O salmista quer nos motivar, quer nos chamar a atenção para entender que aqueles que confiam no Senhor automaticamente podem ter a certeza de segurança. Não ser abalado aqui, meus irmãos, não ser abalado aqui é a convicção de que pode o mundo cair ao nosso derredor, o Senhor nos manterá firmes. Não está aqui dizendo, eu sei que o contexto é claro, dentro do contexto da época, sim, era um monte que dava a devida segurança. Mas aqui simbolizando para nós, é que nós podemos passar assim pelas adversidades. Não quer dizer que você é um monte Sião, que você não vai ter problema. Não é isso. Meus irmãos, a nossa alma estará firme. A nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé no Senhor estará firme e inabalável. Porque confiamos em um Deus que é firme. A nossa confiança se dá num Deus que é poderoso. Não é em Baal, não é em outro Deus, mas um Deus que não só criou todas as coisas, mas que sustenta todas as coisas. Por isso o povo deve confiar, deve ter a certeza de que este Deus nos fará fortes na batalha, nos fará fortes nas adversidades. Sim, é para que a gente possa segurar o tranco, para que a gente possa se manter firme, para que quando virem as tempestades, as tribulações, os ventos fortes, nós continuemos firmes.
aqui não é um direcionamento para dizer que é ausência de problemas, mas que em meio a esses problemas, Deus nos firmará. Amém? O salmo que nós lemos, que o Arthur leu agora há pouco, mostra um pouco desse aspecto. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É engraçado que no Salmo 121, o salmista apela para o Deus Criador. E aí, automaticamente, se apela para um Deus poderoso. Que somente um Deus poderoso poderia criar todas as coisas. E quando você estiver vendo, e como nós estamos passando, como nós já estamos vivenciando as adversidades, o Senhor te chama a confiar, a crer no seu nome. Para quê? Para que você não se abale. Para que você confie nas suas promessas, para que você confie na sua palavra, confie naquilo que Ele já nos prometeu, confie no seu Filho Jesus que morreu na cruz por nossos pecados. Porque uma vez crendo e confiando, você não será abalado em meio a esta pandemia, em meio a essas adversidades que todos nós estamos passando. Confiança, meus irmãos. Confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele diz mais ainda, o salmista, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Na primeira parte, ele nos disse que nós somos como o Monte Sião, que na medida em que confiamos no Senhor, nós não seremos abalados. Agora ele diz que o próprio Deus está ao nosso derredor. Que o nosso próprio Deus, que assim como a região montanhosa, como nós falamos, porque Deus estabeleceu a sua cidade ali, e não foi por acaso, não foi um lugar qualquer. Ele estabeleceu o seu povo estrategicamente, colocando montes. Alguns comentaristas dizem que esses montes são montanhas que se colocam ao redor de toda ali de Jerusalém. E os comentaristas dizem o seguinte, que esses montes eles funcionam como se fossem sentinelas. Por quê? Porque esses montes, eles colocavam os adversários que vinham guerrear contra Jerusalém em certa desvantagem. Claro que não é porque tinha esses montes que no passado o povo não perdeu batalha. Perderam sim, mas eles perdiam, mas era tão somente por causa do pecado. E quando Deus tinha propósito em fazer com que o seu povo perdesse realmente para se voltar para ele. Mas aqueles montes, eles colocavam em desvantagem qualquer povo inimigo. Porque quando eles caminhavam na direção para tentar invadir a cidade, os montes atrapalhavam. Estrategicamente era difícil para um exército inimigo invadir, sabendo que aqueles montes, de certa forma, atrapalhavam e davam segurança para os moradores de Jerusalém, para os soldados, para os exércitos de Jerusalém, para fazer frente contra os inimigos. E ele diz que em redor de Jerusalém, assim como estão os montes que são como sentinelas e que garantem ao povo uma segurança maior, diz que assim é o Senhor em derredor do seu povo. Ele diz que esses montes, na verdade, são o Senhor. Meu irmão, ao nosso redor estão os montes de Deus que garantem, que estão a nosso favor, que corroboram para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nada mais, nada menos. Quem está como sentinela ao nosso favor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sentinela. Ele está a postos. Ele é o nosso protetor, não somente o nosso guia, não somente o nosso Criador. Ele é o nosso Deus que vela por nós e que garante ao nosso coração e à nossa alma firmeza em meio a essas adversidades. Eu compartilhei há algum tempo atrás com a minha igreja a história do hino
do presbítero Horatio Gates Parfor, que escreveu o hino do cantor cristão: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vocês se lembram deste hino? Vocês já cantaram este hino? Todos já cantaram este hino, não é? E este hino tem uma história belíssima. Era um presbítero, um homem de Deus piedoso, que juntamente com seu pastor, trabalhava e servia naquela igreja local. Ele tinha 5 filhos. Ele tinha um filho e mais 4 meninas. E junto com a sua esposa, eles tinham um negócio em uma cidade lá dos Estados Unidos. E eles serviam ao Senhor ali, tinham um excelente testemunho. E Deus os abençoava com os negócios que tinham. E eles ali trabalhavam, eles negociavam. E ele servia ao Senhor, ele caminhava com seu pastor, ele ia às vezes, pegava navios, ia lá para a Europa acompanhar seu pastor, em algumas igrejas dali, principalmente da região da Inglaterra, País de Gales. E, de repente, algumas coisas começaram a acontecer na vida do Horatio Gates Parfor. A história conta que o seu filho adoeceu gravemente. O seu filho adoeceu de tal forma que rapidamente adoeceu, foi logo para o hospital e, para surpresa dele e da esposa, o seu filho veio a falecer. Meus irmãos, o seu único filho homem foi tomado. Aquele homem então em prantos, desespero, juntamente com a sua esposa e suas filhas, choraram amargamente a dor da perda do filho. Ele sem compreender: Senhor, por que levaste o nosso filho tão depressa? E se não bastasse, logo em seguida, os seus negócios começaram a dar muitos problemas. E uma das suas empresas começou a pegar fogo num determinado local onde se situava a sua empresa. E ali causando um certo prejuízo. O filho, tendo o filho morto, agora a empresa tendo dificuldades. E eles não estavam entendendo, não compreendendo a angústia, a dor desse momento. Ele estava desesperado. Ele então, meus amados irmãos, ele resolveu, muito angustiado, triste com a sua esposa, eles resolveram viajar para o País de Gales. Resolveram cruzar o Atlântico. Ele então juntou a sua esposa, juntou as suas filhas. Disseram: vamos sair um pouco. E naquela época somente era as viagens de navio. E eles então resolveram cruzar o Atlântico para ir para o País de Gales e ali passar um tempo. Não é? Também eles queriam poder ouvir o grande pregador Moody. E ali então ele preparou tudo. E no dia da viagem, uma outra empresa que eles tinham, que talvez fosse os poucos negócios que eles tinham da família para poder manter, teve um sério problema. E aí então ele se dirigiu à esposa e as filhas disse: vão na frente, peguem um barco e se dirijam lá para o País de Gales, e depois, quando tudo estiver ok, em seguida eu vou. Não vou me demorar muito. E elas foram. Então tomaram um barco e ele ficou ali com os negócios e tudo mais. E, meus irmãos, já próximo, né, dali da Europa, ali das regiões ali da Espanha, Portugal, chegando ali perto daquela região ali, o navio começou a ser tomado por uma tempestade estrondosa, forte, a ponto de bater agressivamente no navio. Então o capitão, o comandante, chegou e disse: olha, o barco vai virar. Segurem todos. E o momento é crítico e muitos de nós podemos morrer. E nesse desespero, o barco rolando para cá e para lá e para cá, meus irmãos, a esposa que estava no navio com as meninas não conseguiu segurar as meninas e as meninas caíram no mar. Todas 4 caíram, eram pequenas. Caíram no mar e morreram afogadas. E a mulher então desesperada, e todos que estavam ali, outras pessoas também, que tinham crianças, idosos, e outras pessoas adultas também morreram ali. O capitão desesperado, com aquela situação toda,
E conseguiram aportar em uma região mais próxima, que desse segurança, em terra. E de lá, sua esposa, desesperada, mandou, naquela época, tinha o telégrafo, que dava as notícias, que mandava as mensagens, e mandou para ele a notícia. E a notícia que ela mandou disse assim: atravessamos o Atlântico, o mar agiu de tal forma que abalou o nosso navio, muitos morreram, e nós perdemos, e ela falando isso em lágrimas, perdemos as nossas filhas. Além do nosso filho amado, agora perdemos todas as nossas filhas. Aquele homem recebeu a notícia. Meus irmãos, quando chega a notícia até ele, onde ele estava ali na hora dos seus trabalhos, ajeitando o seu comércio, ele já estava ajeitando para poder viajar também. E ele recebe aquela notícia. E a primeira coisa que ele pensa: meus negócios estão acabando. Perdi meu filho. Perdi as minhas filhas. E a minha esposa está sozinha no lugar. E ele saiu então desesperado. Pegou o primeiro navio e foi na direção para encontrar com a sua esposa, para levar a ela o consolo. E a viagem demorava dias, semanas. E ele então pegou o navio. Na mesma hora pegou o navio, se dirigiu. Então, o capitão do navio que ele estava começou a avisar todo mundo: olha, eu quero avisar vocês que nós estamos chegando exatamente no ponto onde aconteceu o naufrágio do navio. E aí ele foi informado que era exatamente o navio onde estavam a esposa e as filhas. Meus irmãos, mais próximo do local, ele se aproximava, o coração dele se apertava, o coração dele se angustiava, o seu coração dele se afligia. E ele foi tomado, uma angústia tão grande. Então o capitão disse assim: chegamos, foi exatamente aqui que aconteceu o naufrágio. Meus irmãos, aquele homem se ajoelhou, olhou para os céus e disse assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus irmãos, nós não sabemos a dimensão, a dor. Alguns dos irmãos perderam entes queridos. E só eles sabem a dor, a angústia que essas pessoas passam. Perderam para a Covid-19. Nós estamos abalados, nós estamos angustiados com toda essa situação. Mas não esqueçamos que é possível ser como o Monte Sião e não ser abalado, na medida que a gente confia no Senhor. E ter a certeza que o nosso Deus, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor ao redor do seu povo. E ele diz, e eu concluo agora: desde agora e para sempre. A promessa ali é dizer que o nosso Deus estará conosco como protetor, sempre. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Que assim seja, meus amados irmãos, o nosso coração, essa certeza que somente aqueles que são filhos de Deus podem provar. Senhor Deus, firma o nosso coração, para que não se abale, pois confiamos em Ti. Que o Senhor seja sempre, pois a Tua palavra nos promete, a ser o nosso sentinela, a guardar as nossas almas, a guardar o nosso coração, sempre. Renova as nossas forças, Senhor Deus, num momento difícil. Todos nós passamos, pois temos a certeza que o Senhor é conosco. Pois eu posso, ó Deus, como diz o Salmo 121, elevar os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado, ó Deus, por ser o nosso socorro, por ser o nosso sentinela, desde agora e para todo sempre. Amém.